Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e vamos iniciar a aula de língua portuguesa. O nosso tema hoje é aprendendo a ler os nossos direitos. Vamos lá? Para iniciar, eu gostaria que você já deixasse o celular do papai ou da mamãe, ou até o seu, se você tiver, aí pertinho do sofá, da cadeira onde você está assistindo a aula. Porque já já eu vou passar uma atividade e eu vou pedir para você registrar na telinha, tudo bem? Se não tiver o celular, não tem problema. Depois da aula, você pode visitar aí a plataforma eduque.ce.ac.gov.br e pode rever essa aula para assim fazer as atividades. Tudo bem? Vamos começar então? Olhem essa imagem. Que imagem interessante, bonita, né? Prédios, ruas. Saudade de fazer uma aglomeração, hein? Mas ainda não estamos podendo. Já imaginaram esse espaço cheio de pessoas? E se nesse espaço cheio, repleto de pessoas, não houvessem essas placas de trânsito? E os semáforos? Se não houvessem sinais indicativos de orientações para onde ir, o que se pode fazer e o que não se pode? Seria uma confusão, hein, gente? Realmente. Com esses sinais, acabamos nos confundindo e ainda acontecem tantas situações adversas, né? Então, esses sinais são bem importantes, tá? Até porque a gente precisa dessas orientações, desses sinais e dessas regras para conviver em sociedade. Os sociólogos vão definir sociedade como corpo social, indivíduos que compõem essa unidade, né? Essa sociedade. Então, quando eu falar corpo social, quando eu falar sociedade, você já sabe que são sinônimos, tudo bem? Bom, as regras de trânsito são exemplos aí de regrinhas de leis que existem para organizar o nosso corpo social, certo? No nosso país, nós temos várias leis. A lei mais importante no nosso país, aliás, o conjunto delas, está selecionado e dentro do que nós chamamos de Constituição Federal Brasileira. A nossa última Constituição, esta que ainda está em validade, ela foi aprovada em 1988. Isso mesmo. Lá foram definidas as obrigações, deveres aí das nossas instituições, né, para conosco, para os cidadãos. Tudo bem? A Constituição é a lei maior ou a norma de ordem social que normalmente dispõe sobre a organização de um país e as garantias e direitos individuais de cada cidadão. Eu sou uma cidadã e você também. Então, essa lei, essas orientações, né, aliás, leis no plural, porque são várias, elas não se destinam apenas a advogados ou a juízes, mas a todos nós que somos cidadãos. Essas leis, elas são organizadas em artigos. Vamos ver artigo 5º da nossa Constituição. Ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Observaram as reticências, esses sinaizinhos ali que estão à frente da palavra propriedade? Então, eles querem dizer que existem outros direitos e que não foram colocados ali, mas são vários. O artigo 5º da Constituição está mostrando um direito ou um dever do cidadão brasileiro? Direito. Esse texto é dirigido a que público? Bom, apesar de ser muito mais usado aí dentro das esferas, né, jurídicas, essas leis, elas norteiam os projetos e as políticas públicas do nosso país inteiro. E vocês viram que é para nós, brasileiros, e para os estrangeiros que convivem aqui, tá? Então, quando o governo ele promove políticas públicas, projetos também para os estrangeiros, ele também está atendendo o que diz a Constituição. Ele está atendendo a lei. E se ela prevê assim, é porque deve ser assim. Ali naqueles direitos também entram outros, como, por exemplo, o direito à maternidade, o direito à previdência social, o direito à moradia própria, e assim tem vários outros direitos. Na internet, né, esse ambiente tão amplo e que democratizou tanta informação, nós podemos encontrar todos esses direitos, certo?
Então, aí, se despertou o seu interesse, né? Se você quiser aprender um pouquinho mais, visita aí os sites, né, que são relacionados ao direito, às leis, e aí vocês vão poder ampliar um pouquinho mais o conhecimento. Todos os textos têm circulação em nossa sociedade que demandam os direitos e deveres de todos os indivíduos. Expressam-se mobilizando obrigatoriedade, proibições ou possibilidades. E há uma diferença aí, né? Aliás, são várias diferenças entre esses tópicos. As leis podem referir-se à obrigatoriedade, aquilo que é obrigatório. Também podem fazer relação com aquilo que nos proíbe. Proíbe que algo seja feito, né? Ou lhe obriga ali, no caso, a fazer alguma coisa, no caso da obrigação. E das possibilidades. Precisamos ter muita habilidade para fazer a leitura e a diferença. É muito diferente você colocar algo que é obrigatório e algo que vai ser possível, certo? Então, interpretar as leis, ainda mais na nossa sociedade, onde nós temos aí muita informação, tornou-se ainda mais importante. No caso do artigo 5º aí da Constituição Federal Brasileira, temos uma obrigatoriedade no artigo que acabamos de ler, porque ele dizia que era obrigatório, né, a garantia desses direitos. Usava verbos do tipo são, garantindo e inviolabilidade, quer dizer que não há possibilidade de não ser feito, precisa ser garantido, né, o direito aí ao cidadão. Além da nossa Constituição, que nos garante aí esses direitos, nós temos também outros tipos de regras e leis, né, que organizam o nosso corpo social. Aqui nós temos um outro exemplo, uma placa de trânsito. Com certeza vocês já devem ter observado no caminho da escola, né, essas placas, essas orientações. Essas placas de trânsito, elas correspondem às leis também. As leis que regulamentam o trânsito, elas foram organizadas também e elas compõem o Código de Trânsito Brasileiro. Às vezes elas são representadas a partir de sinais de trânsito, são representadas também a partir das placas, outras vezes a partir de multas ou determinações. Então há várias formas de nós termos aí acesso a essas informações e várias formas do Código de Trânsito Brasileiro estar presente aí, né, no dia a dia das pessoas. Não só de quem conduz um veículo, é claro, mas nós também pedestres, tá bom? Ali na placa, por exemplo, nós podemos perceber que ele permite o estacionamento. Mas olha a regrinha que diz ali, ó. Diz que é no máximo por 2 horas. Observaram ali o detalhe? Mais abaixo ele diz assim, ó, que é obrigatório o pagamento de tarifa de segunda a sexta-feira, aí das 8 às 18 horas. E no sábado, das 8 às 14 horas. Então, nós já observamos com cuidado aí, né, dando o significado correto às palavras, que você pode ficar estacionado no máximo 2 horas e que há aí a obrigação do pagamento de uma tarifa, né? Então, ele determina até os horários para isso. Mais embaixo, destacado em vermelho, né? Então, percebemos aí que eles ainda deram maior destaque a essa informação. Eles colocaram proibido motocicletas. Então, outros veículos podem estacionar ali, mas as motocicletas não. As placas de trânsito, elas nos orientam. Se nós, cidadãos, não começarmos a seguir, a obedecer nessas organizações, a nossa sociedade vai ficar cada vez mais desorganizada. A informação é clara, ela é objetiva, devemos aí estar atentos e entender, porque existem, claro, os nossos direitos, como os que eu citei da Constituição, mas também existem os nossos deveres, aquela parte que compete a nós, cidadãos, fazermos. Dentre as leis que organizam a convivência da sociedade brasileira, há leis específicas para determinados grupos sociais. Essas leis chamamos de estatuto. Essas leis, que são chamadas de estatuto, elas são uma derivação da Constituição Federal Brasileira. Na Constituição, por exemplo, é garantido o direito à infância. Então, após a Constituição, foi elaborado um conjunto de leis específicos com base na Constituição para proteger e garantir esse direito que a Constituição previa. Existem vários tipos de estatuto na nossa sociedade, mas sabendo que vocês aí do outro lado estão aí no 6º aninho, a gente vai focar aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é chamado de ECA.
Bom, o estatuto, por definição, é um regulamento, um conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade, de um grupo social, instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou, no caso, privada também. Vamos aqui falar um pouquinho desses artigos, os artigos que estão no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 7º diz: a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo a condição de aprendiz. Vide Constituição Federal, quer dizer que você deve olhar lá na Constituição o que de fato se fala sobre isso. Aqui são só alguns exemplos, alguns recortes desse estatuto, certo? Ali, quando ele diz, por exemplo, é proibido qualquer trabalho a menores, observamos que é uma lei de proibição. Ele proíbe que você trabalhe formalmente para uma empresa, tá? Não pode usar isso em casa contra o papai ou a mamãe que pede para você lavar uma louça, tudo bem? Ali ele está falando de trabalho formalizado. Em meio à pandemia, né, que estamos vivendo, temos ouvido em todas as partes sobre os decretos expedidos pelo governo do estado. Você sabe o que é um decreto? Vocês conseguem já identificar a diferença? Então, nós já observamos hoje a Constituição, observamos que existem os códigos, né, as leis de trânsito, vimos que já tem os estatutos que são específicos e também tem os decretos, tá? Trata-se de um ato geral ou individual emitido pelo presidente, governador ou até pelo prefeito, ou no caso, prefeita, né, que nós temos aqui no nosso estado. Servem para mandar cumprir alguma legislação existente ou reforçar o cumprimento de uma que já exista. Vamos aqui observar esse decreto. Diz assim, artigo 7A, fica determinada, a partir de 20 de abril de 2020, a obrigatoriedade de utilização de máscaras faciais para o acesso, a permanência e a circulação em locais e estabelecimentos públicos e privados acessíveis ao público. Muito bem. Lendo essa parte, já fiquem aí pensando e refletindo. Trata-se de uma obrigação, é uma proibição ou permite permissão? Será que eu posso interpretar, seguir ou não? Já vamos pensar na resposta. Bom, ali nós temos a seguinte referência. As máscaras faciais, de que trata o caput acima, né, o que nós acabamos de ler, poderão ter fabricação caseira, de acordo com as orientações emitidas pelo Ministério da Saúde, salvo nos casos em que as normas técnicas exigem outros critérios de segurança. Bom, aqui ele está especificando, né? Com certeza vocês já viram e até gostaram de alguma máscara caseira, agora que vem até customizada, como essa, no exemplo aí, né? Que cobre o rosto da nossa menininha, né? Bom, e aí? É uma obrigação, né? Essa lei, ela estampa uma obrigação? Será que ela estampa uma proibição? Ou ela dá aí liberdade, né, para o cidadão escolher? Bom, vejam ali que ele diz assim, ó, a obrigatoriedade. É obrigatório o uso de máscaras, certo? Então, ela não permite uma interpretação, tá? Ela não permite que você analise se é ou não para usar. Estando em público, ficamos aí obrigados a usar essa máscara. E a lei nem precisa, gente, nos obrigar. Temos responsabilidade, né, com o corpo social de nos proteger e proteger também as outras pessoas. Então, vamos usar as máscaras. Continuando, temos aqui um exercício pequenininho, só para a gente falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, tá? Artigo 13 diz: os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Esse, claro, é um artigo do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí? É uma obrigatoriedade? É uma permissão ou é uma proibição? Já encontrou ali alguma palavrinha que possa ajudar na interpretação? Com certeza já.
Ele diz: serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar esses casos desses castigos. Então, nós temos uma situação de obrigatoriedade. Produção para casa. Lembra do celular? Bom, pega agora o celular ou depois visita lá a plataforma para poder fazer a atividade, a produção de casa. Crie com seus irmãos ou familiares um estatuto da limpeza da casa. Com certeza o papai e a mamãe vão gostar muito dessa atividade. No seu estatuto, você deve privilegiar 2 obrigações, 2 proibições e 2 possibilidades. Após montar o estatuto, apresente aí, envie, para o seu professor, para que ele possa aí dizer se está certinho e depois haver aí uma socialização do trabalho a ser realizado. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Sobre o estudo de hoje de leis, o que nós estudamos sobre estatutos, sobre decretos, devemos aí sempre nos informar mais. Quanto mais sobre leis, sobre organização conhecemos, mais poderemos viver equilibradamente em sociedade. Obrigada pela atenção de vocês. Para rever essa aula, vocês vão visitar o site reduc.ce.ac.gov.br. Até mais!